Paz do Senhor a todos, Deus venha abençoar grandiosamente a vida de cada um. Vou fazer uma leitura aqui no livro de Judas. Somente um capítulo, né? Então seria o capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Em efeito, isso diz: Deus, o Pai, segue preservando aos santos protegidos por Jesus Cristo. A misericórdia e a paz e o amor vos sejam multiplicados. Versículo 3 começa aqui Judas a falar dos falsos ensinadores. Amados, com toda diligência, procurando eu escrever-vos acerca da comum salvação. A princípio ele havia pensado em escrever uma epístola parecida com a de Romanos, mas o Espírito Santo, embora sendo o autor do impulso, não o guiou nesta direção, pois tive por necessidade escrever-vos. A implicação é que aquilo que tinha de ser escrito teve de ser escrito imediatamente, pois o tempo lhe exigia uma resposta rápida, para vos exortar a que batalhem eficazmente pela fé. Os santos devem defender as doutrinas do cristianismo com esforço intenso, que uma vez foi dada aos santos. Refere-se ao fato de que não será dada nenhuma outra fé. A ideia é que Deus deu as doutrinas cristãs aos santos como sinal da verdade, para serem protegidas. Porque alguns homens se introduziram encobertamente. Os falsos ensinadores se infiltraram na igreja, os quais desde antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios. Entraram com sigilo e falsidade, entretanto, seus métodos não eram novos de maneira nenhuma. Adotaram uma aparência externa de expressão de luz, que convertem a graça de Deus em dissolução. Refere-se ao fato de que tinham convertido a graça em libertinagem e negam a Deus, único que tem o domínio e é Senhor nosso, Jesus Cristo. Se negarmos a cruz, que é o plano da redenção de Deus, negamos ao mesmo tempo ao Pai e ao Filho. Mas quero lembrar-vos, sugere um pouco de ansiedade e recriminação, o que pode ser comparado ao tom de Paulo em seus escritos aos Gálatas. Que lembra, eu já fiz uma filmagem sobre isso. Paulo exortando os Gálatas porque eles estavam ali já não pela primeira vez onde Paulo exortava, mas pela segunda vez fazendo de seus seguidores falsos profetas. E Paulo diz a eles com autoridade que eles estavam pregando um outro Jesus, mas não o Jesus crucificado, e que eles não estavam vendo se o que Paulo tinha pregado não vinha de Deus, mas não de ensinamentos de homens. E aqui Judas está fazendo o mesmo. Como a quem já uma vez soube isto, que o Senhor, havendo salvo um povo do Egito, destruiu depois os que não creram. A incredulidade destruiu os israelitas no deserto e faz o mesmo na atualidade. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Estes anjos em particular não mantiveram sua posição original na qual foram criados, mas sim transgrediram esses limites para invadir um território estranho para eles, ou seja, a raça humana. Deixaram o céu e vieram à terra, procurando coabitar com mulheres, e o que fizeram? Gênesis 6:4. Ele, aqui ele maiúsculo, o Senhor, reservou em cadeias, nas escuridão, em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Esses anjos estão agora encarcerados, segundo Pedro 2:4 fala sobre isso, e serão julgados no julgamento do grande trono branco. E então lançados no lago de fogo, onde permanecerão para sempre. Apocalipse 20:10. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, as quais, da mesma maneira, o texto grego introduz uma comparação que mostra uma semelhança entre os anjos do versículo 6 e as cidades de Sodoma e Gomorra,
mas a semelhança entre eles é mais profunda, devido ao fato de que ambos foram culpados de cometer o pecado. Estende-se ao fato de que ambos foram culpados do mesmo pecado, entregues à fornicação e indo após outra carne. Os anjos coabitaram com mulheres. O pecado de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas foi a homossexualidade. Romanos 1:27. Foram postas por exemplo, sofrendo a pena de fogo eterno. Aqueles que participam do pecado da homossexualidade e negam a arrepender-se, sofrerão a vingança do lago de fogo. Da mesma maneira, também estes, semelhantes adormecidos, contaminam a sua carne. Judas compara esses falsos ensinadores com os sonhadores ímpios e se refere às suas doutrinas como frutos de mera imaginação e fantasias. Rejeitam a dominação e vituperam as dignidades. Negam-se a viver pela palavra de Deus e sim preferem inventar sua própria religião. Proferem injúrias contra a palavra de Deus, e em particular contra Cristo e a cruz. Mas o arcanjo Miguel, nenhum outro anjo, leva o título de arcanjo. Como está registrado, existem outros que são anjos principais e Miguel é apenas um deles. Daniel 10:13. Quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Depois da morte de Moisés, Satanás exigiu o corpo do legislador, o que foi negado pelo arcanjo Miguel. E aqui ele fala assim, olha, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não se atreveu a pronunciar juízo de maldição contra ele, contra Satanás, mas disse, o Senhor te repreenda. Um julgamento de maldição teria colocado Miguel no mesmo nível que o diabo, o qual o grande arcanjo não se rebaixaria, e com razão. Então imagine, irmãos, se nós conseguíssemos dominar a nossa língua, e em vez de falar muito, mais um pouco, e só disséssemos como o arcanjo Miguel falou, que o Senhor te repreenda. Isso basta. O Senhor faria todas as coisas. Dando continuidade aqui no versículo 10. Estes, os falsos ensinadores, porém amaldiçoam as coisas que não conhecem. O provérbio se aplica aqui. Não há nada tão atrevido como a ignorância. E naquilo que naturalmente conhecem se corrompem nelas. Poderia ser traduzido, por estas coisas se arruinam, como animais irracionais. Judas se refere a estes falsos ensinadores, que são comparados a animais irracionais. Ai deles! A respeito da apostasia e dos apóstatas, o Espírito Santo lhes diz ai, porque seguiram o caminho de Caim. O tipo de homem religioso que acredita em Deus e na religião, mas de acordo com a sua própria vontade e que rejeita a redenção pelo sangue. E se lançaram no engano de Balaão por recompensa. O engano de Balaão consistia em que ele esteve cego à moralidade superior da cruz, pela qual Deus mantém e faz cumprir as autoridades e sanções horríveis de sua lei, para que ele possa ser justo e justificador do pecado, do pecador crente. Ele amou o pagamento da iniquidade em cobiçar os presentes de Balaque. Números 22, 7, 17, 37, Neemias. E 11, e 2 Pedro 2, 15. Pereceram na contradição de Corá. A contradição neste homem foi a sua rebelião contra Arão, como sacerdote designado de Deus. Era uma negação, a princípio, do sumo sacerdote de Cristo, Neemias 16. Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmos sem temor algum. Estes falsos ensinadores participavam da ceia do Senhor, por isso afirmavam ser piedosos. Promoviam seus próprios estratagemas e luxúrias em vez de cuidar do rebanho de Deus. São nuvens sem água.
Isso decepciona a terra que requer a chuva. Igualmente, estes falsos ensinadores se viam bem na aparência, mas no interior não tinham substância, as quais são levadas de uma parte para outra pelos ventos. Provam os crentes que têm comichão nos ouvidos, não tendo uma direção exata da palavra de Deus. São como árvores murchas, sem frutos. Não há fruto apropriado, simplesmente porque o fruto bom não se pode produzir de uma árvore má. 2 vezes mortas. Eles estavam mortos em transgressões e pecados antes de ser salvos. E agora deram as costas a Deus. E estão mortos de novo, quer dizer, 2 vezes mortos. E desarraigadas. Não são como árvores verdadeiras plantadas junto a águas. Ondas impetuosas do mar, que escumam suas mesmas abominações. Aqui está falando da destruição causada pela doutrina errônea. A doutrina errônea é como a espuma ou a sujeira na costa do mar. Estrelas errantes, uma estrela imprevisível que não proporciona direção para a navegação, para as quais está eternamente reservada a escuridão das trevas. Refere-se à sua perdição eterna, 2 Pedro 2,4, dos quais também profetizou Enoque. A tradução deveria ter sido profetizado com respeito a estes falsos ensinadores destes últimos dias. O sétimo depois de Adão. A pessoa do Antigo Testamento com aquele nome, o homem que andou com Deus, Gênesis 5:18-24, dizendo: eis que o Senhor é vindo com milhares de seus santos. É realmente seus 10 milhares de santos, que literalmente significa um número ilimitado. Esta criação é tirada do livro de Enoque, que esteve perdido com muitos séculos, com exceção de vários fragmentos, mas foi encontrada em sua totalidade em uma cópia da Bíblia da Etiópia, em 1773, para fazer juízo contra todos. Refere-se a Cristo, julgando as nações no mundo, que dará início no princípio do reinado milenar. E condenar a todos os ímpios dentre eles, por todas as suas obras de impiedade, que têm cometido impiamente. A palavra ímpio é usada 4 vezes, de alguma forma, neste versículo, nos dizendo que a impiedade é total. Também todos é usado 4 vezes, o que significa que ninguém escapará deste julgamento. E por todas as duras palavras que os pecadores ímpios falaram contra ele. Toda declaração ímpia contra Cristo será tratada nesse momento. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências. Judas tem em mente os homens que fazem de tudo para satisfazer suas luxúrias e por isso queixam-se de tudo, e cuja boca diz coisas muito arrogantes, tendo em admiração as pessoas por causa do interesse. Refere-se a demonstrar acepção de pessoas, usam a adulação por amor ao lucro. E para finalizar aqui,